Olá, pessoal. Daremos início à oração do dia. Acompanhe-nos. Pai amado, Pai querido, Senhor, entramos na Tua presença, Deus, nesse momento, Pai, para te agradecer por essa oportunidade, para te agradecer pelo dom da vida, Senhor. Estamos aqui, Pai, para receber mais de Ti, Pai. Fala conosco, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Minhas amadas, a paz do Senhor Jesus para cada uma de vocês. Espero que estejam todas bem. Nesse momento, estudando, restaurando as oportunidades, tendo por base Neemias, capítulos 2, 3 e 4. E para contextualizar, no capítulo 2 de Neemias, começa com a história de como Neemias teve a oportunidade de pedir ao rei Artaxerxes a permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros da cidade. Só que não foi tão fácil, tão simples pedir ao rei. 4 meses se passaram desde o momento em que Neemias recebeu a notícia da situação de Jerusalém até a ocasião em que ele teve a oportunidade de falar com o rei. Durante esses 4 meses, como podemos observar no capítulo 1, versículos 4 a 11, Neemias orou constantemente ao Senhor. E certo dia, trabalhando como copeiro do rei e mantendo uma expressão triste e preocupada em seu rosto, o rei percebeu, e questiona Neemias sobre o motivo de sua tristeza. Neemias, com medo do rei, porque não era permitido um rosto triste na presença do rei, mas após orar ao Senhor, tomou coragem para falar as razões de sua tristeza. E quando o rei lhe deu a oportunidade para pedir o que queria para resolver a situação, alcançou o favor do rei, que lhe deu meios para prover a restauração de Jerusalém. Esse episódio revela a importância da oração e da preparação cuidadosa antes de agir. Neemias passou 4 meses orando e pensando sobre o que diria ao rei antes de ter a oportunidade de falar com o rei. Além disso, foi cuidadoso em como abordou o rei e em como fez seu pedido, demonstrando respeito e humildade. Também podemos ver a importância de ter coragem e fé para enfrentar situações difíceis e desafiadoras. Neemias arriscou sua vida ao pedir a permissão para reconstruir os muros de Jerusalém, mas ele confiou em Deus para guiá-lo e protegê-lo. Podemos aprender com ele a importância de ter confiança em Deus quando enfrentamos dificuldades e desafios em nossas próprias vidas. Em Neemias 3, vemos como o trabalho é iniciado imediatamente. Nesse capítulo, nós vemos o povo de Deus trabalhando, construindo e consertando, cada um fazendo a obra em um determinado lugar. Já em Neemias 4, a Bíblia relata a zombaria e sarcasmos dos inimigos para retardar a edificação dos muros. Na ocasião, a resposta às zombarias foi a oração que Neemias fez. A linguagem dos inimigos era provocante, mas o refúgio de Neemias é a oração. Entretanto, quando viram que suas provocações não tiveram sucesso e como o trabalho avançava, os inimigos ficaram furiosos, conspiravam para usar força e lutar contra Jerusalém, e assim articulavam com outras tribos para impedir a obra. Atrás deles estava o mesmo inimigo de sempre. Satanás, querendo atrapalhar a obra de Deus. Sua obra de oposição é a mesma em todas as épocas. Neemias também enfrentou o desânimo em meio ao seu próprio povo. Mas Neemias sempre acreditou que o melhor remédio era continuar orando, trabalhando e vigiando. Então Neemias agiu na energia da fé. Ele sabia que Deus estava ao lado deles e lutaria por eles. Ele preparou o povo para o conflito ameaçador e os armou com espadas, lanças e arcos. Em seguida, dirigiu-se a eles com palavras inspiradoras, como podemos ver no versículo 14. Não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. A grande preparação do povo de Deus foi logo relatada aos inimigos, que souberam que seu ataque havia sido descoberto. E Neemias viu nisso todos os procedimentos graciosos e providenciais de Deus, de frustrar a intenção deles. Então continuou a trabalhar em sua tarefa de construir o muro. Mas eles não se tornaram descuidados.
Eles continuaram em guarda. Cada um com uma das mãos trabalhava na obra e com a outra segurava uma arma. Um trompetista estava ao lado de Neemias. Se ele soasse o alarme, eles deveriam se reunir. Então disse Neemias: Nosso Deus lutará por nós. E assim trabalharam na obra. Neemias foi um personagem que soube nos mostrar a importância da oração, da coragem, da sabedoria e da intrepidez para enfrentar as mais situações que se levantavam, sempre aguardando e confiando em Deus. Temos que ter coragem para dar o primeiro passo, aguentar toda a zombaria, o desânimo interior e mesmo quando Deus se mostra e nos defende e guerreia por nós, nós não podemos esmorecer ou baixar a guarda. Temos que continuar firmes, montados em nossa armadura para não dar brecha para que os intentos do inimigo nos alcancem. Infelizmente, a maior parte das pessoas terminam suas vidas sem terem os propósitos de Deus cumpridos. Ao olharem para trás, muitos pensam: perdi minha vida, tive uma vida medíocre. E assim chegam ao fim de suas carreiras deprimidos e fracassados. A perda de uma oportunidade é um fato tão triste que levou Jesus a chorar. Em certa ocasião, ao entrar em Jerusalém, Jesus comoveu-se de tal forma que não resistiu às lágrimas, ao prever que a cidade não aproveitaria a grande chance que estava diante de si. A Bíblia somente registra que Jesus chorou em outro momento, quando seu amigo Lázaro morreu. Isso nos dá a entender que a perda de uma oportunidade é tão chocante para Deus quanto a morte de uma pessoa. E as oportunidades de Deus são tão extraordinárias que somente podemos captá-las mediante a revelação. Como a gente pode observar lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, que diz: Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Entenda. Pelos nossos ouvidos, olhos e raciocínio, não podemos entender o que Deus tem para nós. Isso porque as coisas de Deus não são apreensíveis pelo conhecimento humano, mas elas são conhecidas mediante revelação. E foi justamente isso que aconteceu com Jerusalém. O próprio Jesus afirmou que a cidade não conseguiu reconhecer a oportunidade, porque não reconhecestes a oportunidade da tua visitação. Está lá em Lucas, capítulo 19, versículo 44. Estava chegando nela o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ali estava chegando o Deus encarnado em forma de homem, o Deus que criou os céus e a terra, o próprio Jesus que ressuscitava os mortos, acalmava o mar, curava os enfermos, multiplicava pães e peixes, que caminhou sobre as águas. Mas ainda assim, eles não puderam reconhecê-lo como Deus. Certa vez, Jesus perguntou aos discípulos quem os outros diziam que ele era. Depois que eles disseram que as pessoas estavam falando, Jesus lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Imediatamente Simão Pedro afirmou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro somente respondeu corretamente porque teve uma revelação. Então Jesus afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Mais uma vez verificamos que há coisas que só podem ser percebidas pelo ser humano mediante uma revelação de Deus. São coisas escondidas no coração de Deus que só o Espírito Santo pode comunicar ao nosso espírito. Sem essa revelação, muitos crentes acabam perdendo preciosas oportunidades. E pode ser pai, mãe, esposa, um familiar. Às vezes, essas pessoas estão até bem intencionadas, mas não podem compreender a revelação porque não a receberam. Vemos a história do cego Bartimeu, relatada em Marcos. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão. Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e, ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama.
Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Então a gente vê aqui, né, que as pessoas mandavam que Bartimeu se calasse, mas quanto mais o repreendiam, mais ele gritava, porque sabia que aquela era a sua oportunidade e ele não podia perdê-la. Se ele tivesse dado ouvido ao que os outros falavam, teria vivido o restante de sua vida em plena escuridão, tanto física quanto espiritual. E tem gente que tem medo do que os outros vão dizer se ele fizer a vontade de Deus. Essas pessoas estão sempre mendigando na beira do caminho, preferem viver assim do que ouvir as críticas dos demais. Entenda, é você que tem que ter uma revelação e uma convicção de Deus. Não importa o que os outros digam. Bartimeu entendeu que a oportunidade era muito mais do que só ser curado de uma cegueira. Depois de voltar a ver, ele seguiu Jesus. Ele aprendeu a aproveitar a oportunidade porque não ouviu os incrédulos e pessimistas. Agora, em que lado você está? Com o cego Bartimeu ou com aqueles que dizem não dá, não tem jeito? Quem sabe você está parado na beira do caminho e nada dá certo. Deus quer mudar a tua situação, arrancar essa cegueira e esse sentimento do eu não consigo, não vai dar. Deus quer arrancar essa visão do mundanismo que diz que não podemos ser fiéis nem obedientes. Ele quer tirar de tua mente a ideia de que não podes retornar à comunhão da igreja. É tudo mentira do diabo que quer te cegar. Deixa esse bando de mentirosos para trás e entenda que Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Deus quer mudar o curso da tua história, como mudou a história do cego Bartimeu. Quem sabe o teu próprio coração diz que não dá, que é difícil, mas o Mestre está te chamando hoje, porque Ele quer te dar uma visão nova. Hoje é o tempo da tua oportunidade. Amém? E sejamos mais como Neemias, servo fiel, corajoso, líder de um povo responsável pela reconstrução de Jerusalém, terra santa, do povo de Deus. Quando temos uma oportunidade, precisamos ser corajosos para ir em sua direção, sem medo de dar errado. O importante é tentar se empenhando o máximo, entregar nas mãos de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. E Ele abre as portas, Ele abre os caminhos para a gente. Que nós aproveitemos as oportunidades em nossas vidas, sendo vigilantes, corajosos, vencendo as dificuldades sem dar ouvidos às zombarias, às implicâncias do inimigo, sem nos render aos nossos desânimos interiores, mas nos mantendo firmes, mesmo quando o Senhor Jesus nos mostra quem Ele é. Não podemos esmorecer, não podemos relaxar. Nós temos que vencer as dificuldades, mas com a ajuda de Deus. Amém? Senhor, Pai amado, querido, ó Deus, Deus que nos restaura, Deus que nos dá força, Deus que nos molda, que nos conhece por inteiro. Ô Senhor, muito obrigada, Pai, por ser quem Tu és nas nossas vidas. Obrigada pela palavra inspiradora dessa noite, Senhor, dessa manhã, dessa tarde, independente da hora que a minha amada vai ouvir essa pregação, mas que o Senhor possa falar ao coração dessa amada, Pai. Nós que às vezes precisamos desse chacoalhar, dessa firmeza de decisão, de querer o que fazer, de seguir, de olhar para Ti, só para Ti, só para Ti e seguir. Seguir aquilo que o Senhor espera de nós, que o Senhor quer de nós, que sejamos, Pai, assim como Neemias, um líder intrépido, um líder que não desistiu, que não sossegou, até que o propósito tivesse sido cumprido, porque foi o Senhor que colocou esse desejo no coração de Neemias. Oh Pai, vemos ao continuar a leitura de Neemias, como Esdras se junta ao projeto, como há uma restauração espiritual no teu povo, não só física, Pai, mas naquele lugar que foi terra sua, que é terra sua, terra santa, terra essa que o Senhor designou
para ser do teu povo. Ó Senhor, que sejamos assim, Pai. Que nós venhamos nos preparar para as oportunidades, como Neemias fez. 4 meses ele orou, desde que soube da situação de Jerusalém, estava se preparando para que quando fosse falar com o rei alcançasse favor diante do rei. Oh Deus amado, Deus querido, que nós venhamos ser assim, Pai, que nessa campanha, Deus, nós estamos aqui, Pai, guerreando, nos preparando, orando e pedindo pelas nossas famílias, pedindo pelas nossas vidas espirituais, pelo âmbito da nossa vida financeira, pela nossa saúde, pela nossa vida espiritual, pela nossa vida psicológica, do nosso emocional, Pai. Tu sabes, Pai, o que cada uma de nós precisamos, Pai. E nós estamos aqui, Pai, nos rendendo em petição, em oração, para que o Senhor antes venha nos preparar, que o Senhor venha nos restaurar, para aí sim, Senhor, venhamos alcançar a vitória diante do nosso Rei, alcançar a vitória, alcançar o favor diante daquilo que nos assusta, diante daquilo que nos amedronta, diante daquilo que pode favorecer a nossa vitória, a nossa bênção. Oh Deus amado, Deus querido, sê conosco, Pai, nos ajuda nesse propósito. Não queremos vacilar, não queremos falhar, Pai. Sê conosco, fortalece a nossa fé, restaura-nos, Pai. Restaura, Pai, as oportunidades, Deus, é o que eu te peço, entregando cada vida, cada família e esse propósito em suas mãos, Pai. No nome santo de Jesus Cristo, já na certeza da vitória, eu te agradeço, Pai. Amém e amém.